Milagre comprovado, moça curada de candidíase recorrente. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde morávamos. Eu, uma jovem de 23 anos, sentada na varanda de casa, olhava para o céu azul enquanto uma dor profunda apertava meu coração. Não era uma dor física naquele momento, mas uma angústia que já fazia parte da minha rotina há quase 2 anos. Desde que a candidíase tinha se instalado em meu corpo, a vida tinha se tornado uma batalha constante. Não era apenas o incômodo físico, mas a vergonha, o cansaço e a sensação de que nunca mais seria livre daquele sofrimento. Tudo começou de forma simples, como um leve ardor que pensei ser passageiro. Mas os dias foram passando, e o que parecia uma coisa pequena se transformou em um pesadelo. Os médicos diziam que era candidíase, uma infecção comum, mas que no meu caso não melhorava com os remédios. Tomava comprimidos, usava pomadas, fazia todos os tratamentos indicados, mas a melhora durava pouco. Em poucos dias, os sintomas voltavam com ainda mais força. Coceira insuportável, ardência ao urinar, corrimentos que me faziam sentir suja e envergonhada. Cheguei a um ponto em que não aguentava mais usar roupas justas, nem mesmo sentar por muito tempo. A dor era tão intensa que às vezes eu chorava sozinha no banheiro, sem saber o que fazer. Os exames não mostravam nada além da candidíase, mas os médicos ficavam intrigados. Alguns diziam que poderia ser resistência aos medicamentos, outros falavam em problemas de imunidade. Um deles até sugeriu que eu pudesse ter alguma doença mais grave, e isso me deixou apavorada. Eu orava, pedia a Deus que me livrasse daquele mal, mas a resposta não vinha. Comecei a me questionar: será que Deus não está me ouvindo? Será que fiz algo de errado para merecer isso? As noites eram as piores. Deitada na cama, eu sentia o corpo arder, e as lágrimas escorriam pelo rosto enquanto eu suplicava por alívio. Minha família, especialmente minha mãe, sofria junto comigo. Ela via minha dor e se desesperava. Certas vezes, ela colocava a mão na minha testa e orava em voz alta, pedindo a Deus que me curasse. Meu pai, um homem de poucas palavras, mas de muita fé, sempre dizia: filha, Deus não nos abandona. Ele tem um propósito nisso tudo. Mas naquela época, era difícil enxergar algum propósito. Eu me sentia fraca, tanto no corpo quanto na alma. Cheguei a evitar ir aos cultos por vergonha, achando que as pessoas notariam meu desconforto ou que eu poderia, de alguma forma, contaminar alguém. Eram pensamentos sem fundamento, mas a mente doente cria medos que não existem. Até que um domingo, depois de mais uma noite sem dormir por causa da coceira, resolvi ir ao culto. Não tinha forças para ficar em casa sozinha mais um dia. Quando cheguei à igreja, senti um alívio só de estar ali, entre os irmãos. O coro cantava um hino que falava da misericórdia de Deus, e aquelas palavras penetraram fundo em meu coração. Quando o irmão que presidia começou a ler a Bíblia, falando sobre a cura que vem do Senhor, algo dentro de mim se mexeu. Ele leu o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aqueles versos foram como um bálsamo para minha alma ferida. Naquele mesmo culto, houve um momento de oração pelos enfermos. Eu hesitei, mas minha mãe, que estava ao meu lado, segurou minha mão e disse: vamos, filha, Deus está te chamando. Com lágrimas nos olhos, levantei-me e fui até a frente, onde os irmãos mais velhos estavam. Um deles, um ancião de cabelos brancos e voz serena, colocou as mãos sobre minha cabeça e começou a orar. Eu fechei os olhos e senti uma paz que não sentia há muito tempo. Ele não gritou, não fez espetáculo, apenas falou com Deus em humildade, pedindo que, se fosse da sua vontade, eu fosse curada. Quando ele terminou, senti algo diferente dentro de mim, como se uma carga tivesse sido tirada. Nos dias que se seguiram, continuei tomando os remédios, mas algo havia mudado. A dor não era mais tão intensa, e os sintomas pareciam mais leves. Porém, eu já tinha passado por isso antes. Melhoras que duravam pouco e depois tudo voltava. Então, mesmo com um pouco de esperança, eu tinha medo de me animar demais. Mas dessa vez era diferente. Uma semana se passou, e os sintomas não voltaram. 2 semanas, e eu me sentia cada vez melhor. Um mês depois fui ao médico novamente, e os exames não mostraram mais nenhum sinal da infecção. O médico, surpreso, disse que era raro ver um caso tão persistente sumir assim, sem explicação. Mas eu sabia a explicação. Deus havia me ouvido. Não da forma que eu esperava, não no tempo que eu queria, mas Ele havia me curado. Não foi através de um milagre instantâneo, com luzes ou vozes, mas de uma forma silenciosa, como Deus muitas vezes age. Ele usou a fé daqueles irmãos que oraram por mim, a paciência da minha família e até mesmo os médicos, para me trazer de volta à saúde.
Hoje, quando olho para trás, vejo como aquele tempo de sofrimento me ensinou coisas que eu nunca teria aprendido de outra forma. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não entendemos. Aprendi que Deus não nos abandona, mesmo quando parece que Ele está silencioso. E aprendi que às vezes a cura não vem da forma que imaginamos, mas vem no momento certo, da maneira certa. Agora, sempre que vejo alguém passando por uma luta parecida, procuro encorajá-lo. Digo que sei como é sentir que não há saída, mas que Deus tem o controle de tudo. Não é fácil, não é rápido, mas Ele não nos deixa sozinhos. Às vezes a resposta vem através de um médico, de um remédio, de uma oração, ou de uma combinação de tudo isso. O importante é não desistir de buscar a Ele. Hoje sou uma pessoa diferente. Não apenas porque estou curada, mas porque meu coração foi transformado. Agradeço a Deus todos os dias por essa segunda chance. Agradeço pela minha família que nunca me deixou desanimar. Agradeço aos irmãos da igreja que oraram por mim com tanta fé. E agradeço, acima de tudo, por ter aprendido que mesmo nos momentos mais escuros, a luz de Deus nunca se apaga. Que este relato sirva para fortalecer a fé de alguém que está passando por uma prova. Não importa quão grande seja o sofrimento, Deus é maior. Ele ouve, Ele vê, e no seu tempo Ele age. Que possamos, como salmista, não nos esquecer de nenhum de seus benefícios. Amém.